pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Diga Joy. Hoje, como vocês viram aí no título, vou falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, sobre a nossa viagem para o Rio de Janeiro. Eu vou contar aqui pra vocês, é perigoso o Rio de Janeiro? O que nós achamos? Prós, contras, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. Enfim, vou contar um pouquinho pra vocês de coisas que valem a pena, se foi perigoso. Vou contar aqui um pouquinho sobre essa nossa viagem pro Rio de Janeiro, as minhas impressões. Lembrando que é com as minhas impressões, né, gente? Com a nossa impressão, o que nós achamos de lá. E bora pro vídeo então, gente. Vamos lá. Nossas primeiras impressões sobre o Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu vou falar, que eu imagino que você esteja muito curioso: o Rio de Janeiro é perigoso, né? Porque claro que quando a gente falou que ia pro Rio de Janeiro, a primeira coisa que nos veio à cabeça é muito perigoso lá. A cena que a gente já imagina, é claro que por conta da mídia, né? A mídia ela é muito sensacionalista. Então a primeira coisa que nos veio à cabeça, sim, de Rio de Janeiro, além de ser bonito, mas a primeira coisa que nos veio é que é uma cidade muito perigosa. Infelizmente, por conta da mídia. Isso é muito ruim, né? Tirar essa impressão do Rio de Janeiro. Para começo de conversa, Rio de Janeiro não tá nem entre as cidades mais perigosas do Brasil. Vamos começar por esse princípio. Depois eu fui pesquisando a fundo e vendo que Rio de Janeiro não tá nem entre as cidades mais perigosas do Brasil. Segunda coisa, no nosso ponto de vista, a gente não achou Rio de Janeiro perigoso assim. Aliás, do jeito que a gente imaginava, é que não era de jeito nenhum. Porque a primeira coisa que a gente imagina é que tem tiroteio na rua, é que, sei lá, você vai ser assaltada a cada esquina, e não tem nada disso. Olha, vou ser bem sincera, comparado a São Paulo, porque nós já fomos várias vezes pra São Paulo. Eu ia todo ano pra São Paulo pra passear. Comparado a São Paulo, a gente achou São Paulo mais perigoso do que o próprio Rio de Janeiro. A gente achou São Paulo com pessoas mais mal encaradas, sabe? Aqueles trombadinhos mesmo, drogadinho que fica nas esquinas. São Paulo tem muito mais. São Paulo tem em todas as esquinas, já é diferente do Rio de Janeiro. A gente nem viu pessoas assim de desconfiar. Por incrível que pareça, a gente não viu. Olha que a gente andou por Copacabana, por Ipanema, e a gente não viu nada disso. Claro que a gente não bobeava, né? A gente andava com mochilinha nas costas normal, celulares sempre guardado na mochilinha ou guardado no bolso da frente, e eu também andava com uma bolsinha transversal no meu corpo. Gente, se a minha voz estiver estranha, já peço desculpa que eu tô meio resfriada, tá? Eu andava com bolsinha transversal assim, o celular lá dentro, a bolsinha virada pra frente, mochilinha normal. Eu já vi de tudo ali no Rio de Janeiro. Eu vi gente andando com mochilinha nas costas pra trás. Eu vi gente andando com mochila pra frente, com a mochila aqui na frente assim. Eu vi gente andando com pochete atravessada assim no corpo, com a pochete sempre pra frente. Vi gente andando com o celular na mão, inclusive moradores de lá. Eu vi pessoal com camisa do trabalho, indo pro trabalho, gente, mandando áudio, escutando áudio assim na rua, sabe? Com o celular aqui assim, mandando áudio, conversando, o celular na mão e escutando música. Moradores de lá. Então, assim, a gente vê de tudo. Eu ficava pensando, gente, será que pode fazer isso, assim, ficar com o celular na mão, né? Ah, mas não vou bobear, né? Eu não vou cometer esse erro, não quero. Porque a gente tinha medo. Por exemplo, eu tinha medo de estar assim com... Eu tinha medo, sei lá, de estar com o celular aqui e um trombadinho passar e sair correndo. Eu tinha medo disso. Então a gente sempre, quando a gente tirava o celular, quando eu gravava o vlog pra vocês, a primeira coisa que a gente via, a gente olhava ao redor, a gente não via ninguém assim, né? A espreita, não tinha ninguém, a gente tirava. E também nós estávamos em 4, né? Eu, meu marido e as 2 crianças. E toda vez que meu marido tirava o celular pra olhar, pra chamar o Uber, ou pra olhar no mapa, nossa localização, eu e Yasmin, a gente ficava meio na frente dele, ficava olhando pros lados, pra garantir que não passaria ninguém assim pra só tomar o celular. Nosso celular não é iPhone, é celular normal e até vagabundinho. Mas mesmo assim a gente tinha esse medo, porque querendo ou não, imagina se rouba, né, gente? Tá tudo ali, seus contatos, banco, conta bancária, o dinheiro fica ali. Então a gente teve esse devido cuidado. Nas praias a gente ia de mochila, colocar o celular sempre dentro da mochila, às vezes tirava, mexia um pouquinho, fazia algum story, eu tirava foto, guardava de novo dentro da mochila. Não teve nada, não teve ninguém passando, até porque a galera, os donos das barracas, tem funcionários que ficam ali também. Então eles ficam ajudando a cuidar, né? E a gente tá pagando a barraca, eles também ajudam ali a proteger, né? Tá ali pra nos servir também, né? Se a gente precisar alguma coisa, mas também pra ajudar, né? Nessa questão. Então tinha muita gente ali, então achei que foi tranquilo. Principalmente Ipanema, eu achei que Ipanema ainda foi um pouco mais tranquilo.
Copacabana a barraca ficava mais longe e não tinha muito funcionário ali. Mas de Ipanema tinha muitos funcionários dessa barraca que a gente alugou. Tipo, tinha 3 funcionários ao nosso redor, assim. Então eu me senti mais tranquila ainda em Ipanema. O único lugar que a gente se sentiu um pouco menos desprotegido, vamos supor assim, que a gente teve que tomar um certo cuidado, que a gente ficou um pouco desconfiado e a gente fechava a cara e não ria pra ninguém, né? O povo do interior fecha a cara e não olha pra ninguém. Igual meu marido tá lembrando aqui, no metrô. Na porta do metrô tem umas pessoas assim que você desconfia, assim, você vê meio mendigo ou usuário de droga nas entradas do metrô. E dentro do metrô também a gente não tirou o celular, não mexeu, porque a gente ficou com medo, até por conta do fluxo e tudo. Apesar que tem seguranças ali dentro, mas mesmo assim a gente não mexeu no celular, a gente ficou, né, sem risadinha com ninguém. Então sempre nas portas do metrô você vai encontrar ali uma galera, né, uns mendigos, uns usuários de droga, então ali você tem que tomar um certo cuidado mesmo quando for andar de metrô. Outra coisa que eu queria falar sobre as praias, a gente conheceu apenas 2 praias, a gente conheceu Copacabana e Ipanema. E eu recebi relatos de pessoas que vão pro Rio de Janeiro que falaram muito das praias da Barra, inclusive até um dos Ubers que nos levou, ele falou realmente que as praias da Barra são as melhores praias, são as praias mais bonitas, mais vazias, até com mais artistas inclusive, que os artistas costumam frequentar. Não deu pra gente frequentar, a gente ficou poucos dias, pra turistar mesmo foram só 3 dias e a gente já tinha os roteiros que a gente queria seguir. Então, o que a gente mais gostou entre a Copacabana e Ipanema, a gente gostou mais da praia de Ipanema. A praia tava mais limpinha, a praia tava com... Você viu que tinha muito turista estrangeiro, isso é uma coisa que tem muito no Rio de Janeiro, porque a gente já viajou pra Porto Seguro e a gente foi pro Rio, é totalmente diferente. O Rio de Janeiro tem muito turista de fora do Brasil, muito. Toda hora você cruza com americano, com gente falando em inglês, toda hora você cruza com alguém falando em espanhol, toda hora você cruza com alguém até falando outra língua que você não conhece. A gente até viu alemão, tinha franceses, né? Então assim, a gente encontrou com muito, mas era muito mesmo, muito. Não era pouco, não. A cada esquina era gente diferente, não era nem brasileiro, não. Onde a gente tomou o café do Forte, tinha americanos do lado, tinha espanhóis. Adendo, no vídeo que você escutou, na hora que tá no café, você escutou alguém falando inglês. Você escuta alguém falando inglês. Verdade, no vlog 1, quando a gente tá lá no café, você escuta a galera falando inglês. Então isso que eu falei, do nosso lado tinha ingleses, tinha espanhóis. Quando a gente sentou lá na praia de Ipanema, na nossa frente uma barraquinha cheia de espanholas, não sei se é espanholas ou de outro país que fala espanhol, então elas estavam lá. E então assim, é muito legal isso, você vê gente de toda nacionalidade. Bom, vamos lá, shopping, a gente foi em 3 shoppings, a gente foi no Botafogo Praia Shopping, a gente foi no Rio Sul e fomos na Barra Shopping, no Barra Shopping. Dos 3 shoppings que a gente mais amou, com toda certeza foi o Barra Shopping. Eu até falei isso pro meu marido, eu era apaixonada no Center Norte lá de São Paulo. Pra mim não tinha um shopping batido igual ele. O Center Norte é maravilhoso em São Paulo, mas o Barra Shopping com certeza conquistou meu coração. Eu já fui em vários shoppings lá em São Paulo, já fui, e no Rio fui em 3. Então de todos, até agora o meu preferido é o Barra Shopping, sem sombra de dúvidas. Como a competição da nossa filha foi lá na Barra, e lá ela terminou, era meio-dia, e nosso ônibus era só às 9 da noite. Então a gente falou assim, vamos ali no Barra Shopping, fazer hora no shopping, conhecer também, comer. Lá, shopping normalmente tem sofazinhos, a gente pode descansar, pegar um Wi-Fi, é ar-condicionado, é fresquinho, né? Então a gente foi pro Barra Shopping e ficou lá de 1 hora, de 1 até às 6 da tarde. Aí vem também um erro que a gente cometeu. Isso eu falo pra você, não cometa esse erro. Pegar Uber depois das 6 horas. Gente, no Barra Shopping, o que a gente fez? Nosso ônibus era só às 9. A gente sabe que ia demorar 1 hora pra chegar até a rodoviária. E o que a bonita que fez? Falei, se a gente sair às 6, a gente ainda chega lá às 7, 7h30. A gente ainda vai ficar mais quase 2 horas aguardando o ônibus. E na rodoviária é muito ruim. É muito pequeno, é muito ruim, é precário, as cadeiras não são confortáveis. Então eu falei assim, poxa, ficar 2 horas na rodoviária? Não, vamos ficar aqui mais, né? Vamos ficar mais aqui no shopping, que é mais confortável, tem ar-condicionado, é bonito. E esse foi o meu erro, galera. A gente pegou às 6h30 o Uber. Ele simplesmente duplicou o preço. Antes, quando era antes das 5 ali, meu marido chegou a olhar, tava R$80 pra nos levar até a rodoviária. Depois
das 6 horas, ele simplesmente duplicou, foi pra 160. A gente pagou 170 na verdade, não foi? Então antes tava R$80, depois das 6 horas com chuva, simplesmente nos cobraram R$175. O dobro, mais que o dobro, pra nos levar pra rodoviária. E não tinha o que fazer, a gente tinha que ir pra rodoviária, a gente tinha que pegar ônibus. E pior, a viagem que duraria 1 hora, durou 2 horas. Foi muito difícil, porque tinha muito trânsito, muita lentidão. Tinha uma das avenidas principais que levava para rodoviária, ela estava simplesmente travada. É igual o rapaz falou, provavelmente aconteceu um acidente, ela simplesmente estava travada. Ele teve que dar a volta pro meio da cidade, passou por umas comunidades assim, teve que passar pro meio da cidade, e eu super apreensiva, achando que não ia chegar. Tanto que a gente chegou lá, era 8h30 e o ônibus era às 9h, a gente chegou muito em cima. Depois que eu fui olhar que o ônibus na verdade nem era às 9h, era 9h30, mas graças a Deus, porque senão não ia dar tempo. Eu já tava super apreensiva, 2 horas dentro do carro e passando por lugares assim estranhos, né? E passando assim, eu, ai, tensa. Mas ele fez isso pra desviar do trânsito, porque se a gente tivesse ido pro trânsito parado, a gente ia ficar lá e provavelmente a gente ia perder o ônibus. Então, pra ser bem sincera, não cometa esse erro. Se você tiver que ir, já dobra o tempo. Você fala assim, vai demorar 1 hora pra chegar? Não, vou pôr 2 horas e sai mais cedo, antes das 6 pro Uber não duplicar pra você. Então, se você tiver que andar à noite, cuidado, porque o Uber vai ficar muito mais caro. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu simplesmente me apaixonei pelo Rio de Janeiro. Eu tô super encantada. Quero voltar e se Deus quiser eu vou voltar com mais calma, sem ser pra um campeonato, voltar realmente pra turistar. E, gente, me apaixonei por tudo que tem no Rio de Janeiro, a vibe do Rio de Janeiro, os lugares, tem muito lugar pra ver. A gente ainda turistou, a gente não turistou nem metade da metade que tem no Rio de Janeiro, tem muita coisa pra ver. A gente não viu o bondinho porque a gente tava sem dinheiro, gente. A nossa viagem, gente, foi de um mês pro outro, foi em um mês que a gente teve que programar. Juntar dinheiro em um mês pra poder ir. Então foi muito corrido, foi em um mês só. Então não tinha dinheiro sobrando. Então eu quero voltar agora pro Rio de Janeiro. Eu quero voltar com dinheiro sobrando, eu quero juntar dinheiro, porque eu quero ir no bondinho, que a gente não foi no bondinho, no Pão de Açúcar. Eu quero conhecer o centro lá, a escadaria Selarón, a Lapa. Eu quero conhecer todos os lugares. O Carlos também, ele quer conhecer, eu também quero conhecer o Maracanã. Você paga a visitação do Maracanã, você entra lá dentro, conhece os estiários, conhece tudo. A gente também quer fazer isso. A única coisa que a gente não abria mão era de visitar o Cristo Redentor, que não tem como você ir no Rio de Janeiro e não visitar o Cristo, gente. E isso também é uma dica. Nós visitamos o Cristo Redentor, a gente não foi pela van oficial, a gente ia pela van oficial. A gente foi até a Praça do Lido, onde sai a van oficial. E lá de fora tem alguns guias, alguns guias turísticos que é pago à parte, não tem nada a ver com a van oficial. Parece que eles têm só um acordo, mas eles não são a van oficial, não tem nada oficial. São só guias turísticos e estavam nos oferecendo pacote para ir para lá e para outros lugares. A van oficial estava custando 103 para ir pro Cristo. Saía dali às 8 horas e ia. Ele falou pra mim, olha, difícil vocês ir às 8. Provavelmente vocês vão pegar o próximo lá pras 8h30, 9 horas. Porque às 8 é o mais cheio e provavelmente já tá esgotado. Aí eu entrei no site e realmente já tava esgotado das 8. E a gente tava ali, era umas 7h20 da manhã, guardando na Praça do Lido. Achei que chegava mais cedo, você conseguia pegar na frente, não é bem assim. Então, era 7h20 ele nos oferecendo pacote. Ele falou que nos levaria no Cristo, nos levaria ali pelo centro e cobraria 220. A gente iria de carro, no carro dele. De imediato a gente negou, falou, não, a gente quer mesmo só o Cristo. Outro dia a gente volta pra conhecer o centro, porque a gente não tem tempo. A gente já queria conhecer outras coisas, outras prioridades. Aí quando eu vi, ele conversou com um outro companheiro, voltou e falou assim, olha, tem um outro casal que também quer fazer só o Cristo, mas eu faço o Cristo e faço mais outros 2 pontos turísticos pra vocês por 150. A gente pagaria R$100 no Cristo, então estaria aumentando ali R$50. A gente topou. Aí ele falou, a gente sai agora pra ir pro Cristo. Isso já era 7h30 mais ou menos. Falei, pô, 7h30, então tava chegar lá às 8, né? Do jeito que eu queria chegar lá às 8 mesmo. Eu falei, topo. Aí o outro casal veio também, topou, entramos. Aí que tá. Eu achei que a gente saindo 7h30, a gente chegaria lá no ponto onde sobe pela van oficial, né? Porque você tem que subir ainda o morro.
Os táxis, esse pessoal do turismo só sobe até um certo ponto. Dali é só van oficial ou um trenzinho que sobe pro Cristo mesmo. Só os oficiais. Então eu falei assim, poxa, até chegar nesse ponto lá em cima no morro, né? Eu acho que a gente chega lá às 8, pega o primeiro e sobe rápido. Nós chegamos lá com essa van dele, foi umas 8h20. Eu lembro que a gente pisou no Cristo mesmo só às 8h40, isso porque nós saímos 7h30 da manhã lá da Praça do Lido. E olha que a van oficial sai às 8, não sai nem às 7h30, sai às 8. Então você imagina, essa van oficial que seria a primeira às 8, não chega na verdade não chega às 8 no Cristo, ela sai da praça às 8, mas se você for chegar mesmo no Cristo, vai chegar lá para as 9, 9 e pouco. O melhor horário para pegar o Cristo é às 8, e eu já vi algum pessoal que mora no Rio falando que às 4 também é uma boa. Só que a gente queria ir cedo, pra já ficar livre, já conhecer e a gente fazer o que a gente queria fazer. Nós chegamos lá às 8h40, pisamos lá no Cristo mesmo, lá em cima. Pisamos lá no Cristo e já tava cheio. E quando a gente saiu era umas 9h15 mais ou menos, começou a chegar mas muito mais pessoas. A gente ainda falou, ainda bem que a gente já tá indo embora. Tá chegando muito mais pessoas e enche muito mais aquilo lá. Realmente, enche de igual um show. Igual o show quando você vai, né? Você custa passar pelas pessoas, tem que pedir licença, passar de ladinho. É muito difícil, ainda mais a gente que foi com criança. Quando a gente foi às 8h40, tava cheio, mas ainda dava pra passar. Dava tranquilo pra passar. Vocês viram, eu filmei a vista, assim, mas tinha um pontinho, assim, do Cristo, que tem esse na frente, que fica lá na frente do Cristo. Tava impossível, lá tava realmente lotado, impossível de passar por lá. Que ele dava mais pra Baía de Guanabara, o resto ali do Rio que não dava mesmo pra filmar. Tava muito cheio mesmo. Outra coisa, se você é uma pessoa que enjoa fácil, recomendo tomar Dramin. Isso é uma coisa que ninguém me contou no Cristo. Eu fui com o Theo, e o Theo é uma pessoa que é uma criança, ele enjoa. Eu me arrependi de não ter dado Dramin pro Theo, gente. Eu me arrependi de não ter dado Dramin porque ele passou mal, porque querendo ou não, a van, ela sobe assim, gente, o morro é muito grande, pequeno. E a van, ela vai fazendo um monte de curva, vai subindo assim, vai... Nossa! Eu enjoei, o Theo enjoou, o Theo quase vomitou. Graças a Deus ele não vomitou, mas a gente quase vomitou, foi bem tenso. Até nós adultos enjoamos, porque... Então se você enjoa fácil, vai com criança, dá Dramin, tá? Porque eu morro muito assim e enjoa mesmo. Nó! É bem difícil. Outra coisa, se você ficou até aqui, eu só quero lembrar você que se você quiser ir pro Rio de Janeiro, uma coisa que a gente ouviu até do Uber falar, cuidado se você vai de carro, porque lá de carro você tem que saber dirigir lá dentro. Cuidado se você for dirigir no Rio de Janeiro, você tem que saber dirigir lá, porque senão o GPS pode te mandar para uma comunidade, ou então lá no próprio centro, em Copacabana, os sentidos eles mudam. Às vezes você vê a placa que não é contramão seguir, mas no certo horário é contramão, só que a placa tá falando que não é. Então tem todo um sentido, um horário, então senão você se lasca ali. Bom, gente, então é isso. Não acredito que eu falei o que eu tinha que falar, dando as dicas, dando o que deu certo e o que não deu, né? Pra vocês ficarem em alerta. Eu me apaixonei por Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro é muito subestimado aqui por nós de Minas, porque assim, a galera aqui de Minas, quando sai pra passear pra uma praia, a galera vai ou pra Guarapari, ou pra Ubatuba, ou pra Arraial do Cabo, ou vai pra Cabo Frio. Mas o pessoal esquece do Rio de Janeiro, que é tipo a mesma distância, é praticamente a mesma distância. O pessoal não vai pro Rio de Janeiro, né? Acredito que talvez por medo ou algo assim. E, gente, Rio de Janeiro é incrível, incrível. Eu tô apaixonada. Eu vim com uma certa depressão pós-praia. Do Rio de Janeiro eu vim. Porto Seguro nem foi tanto, mas Rio de Janeiro eu vim com uma depressãozinha pós-praia. E eu falei que eu vou voltar lá, se Deus quiser. Eu quero muito voltar lá e fazer muito mais tour ainda. Igual eu falei pra vocês, quero ir com dinheiro, mais dinheiro, assim, né? Pra fazer uma viagem mais confortável. Então eu gostei demais do Rio de Janeiro. Me apaixonei pelo Rio de Janeiro, me apaixonei pela vibe. Então assim, eu quero muito, muito voltar. Enfim, tô apaixonada pelo Rio de Janeiro. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desculpa o vídeo longo se você ficou até aqui guerreiro, guerreira. Mas é porque eu queria muito falar sobre o Rio de Janeiro com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá o seu like também se você puder, assim, se ajudar muito. O meu Instagram vai estar passando aqui embaixo pra você. Se você quiser, pode me seguir lá também. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda lá também. E outra coisa, eu deixei um destaques lá do Rio de Janeiro. Se você quiser, pode ir lá
conferir lá, tem a bolinha dos destaques, Rio de Janeiro, e aí lá você vai ver os stories lá, com mais detalhes, enfim. Assiste o vlog também, e se você quiser conferir lá os destaques. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.